Olá, sejam bem-vindos à 4ª temporada do Girls Who Run. Podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Acompanhe a gente por aqui e em nossas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Eu acho que a vida é um eterno começar, terminar, recomeçar. Porque um término, ele te impulsiona, mesmo que ele seja inesperado, muitas vezes te impulsiona para você começar outras coisas. Então, muitas vezes uma lesão vai te fazer começar uma nova rotina, começar um novo hobby. Não, amiga, eu acho que assim, apesar de nem sempre a gente estar começando algo novo, uma coisa que eu sinto que a corrida traz, e ainda mais quando a gente se coloca em provas, é que a cada linha de largada é sempre um novo começo, assim. E é sempre uma oportunidade de encontrar algo que a gente não conhece. Que nem todo fim é um fracasso. E às vezes isso é só um espaço para abrir o seu mundo para algo novo. É isso, a corrida, a vida, elas são feitas de ciclo e como a gente falou no começo, cada linha de chegada também pode ser um ponto de partida. Começar uma nova temporada é sempre muito especial e essa aqui é ainda mais, porque estamos pela primeira vez gravando em um estúdio. Agora, o Girls Who Run, ele faz parte da grade de programas do Sistema TV, um dos canais mais relevantes da corrida e do esporte amador. É o começo de um ciclo super especial pra gente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o que a gente aprende com os finais, com os começos e com os recomeços. Porque, no fundo, começar, recomeçar e terminar são sempre atos de coragem. E toda linha de chegada pode ser também uma largada. Bora começar? Então vamos lá, amiga. Como é que você tá hoje pra esse nosso primeiro programa? Eu tô muito animada, amiga. Eu tô muito feliz com essa nova etapa. E é isso, ansiosa pelas coisas que estão por vir. E você? Eu tô muito animada e eu tô muito feliz com o tema que a gente vai falar hoje. E por que é tão importante a gente falar sobre términos, começos e recomeços? A gente tá vivendo um começo agora. E acho que quando a gente fala desse tema, ele também fala muito sobre a vida e também sobre a nossa jornada como corredoras. E como mulheres também. Sim. A gente vai dividir aqui nossas experiências não só na corrida, mas também em outras partes da vida e falar sobre o que esses momentos dizem sobre a gente. Então vamos lá. Começos. Um tema que eu queria trazer aqui, que recentemente, eu acho que a gente tá tendo um começo hoje na nossa vida adulta, é o podcast. Há um ano atrás ele foi um começo pra gente, a gente nunca tinha feito um programa desses, então foi super novidade. E ainda hoje, tem muita coisa que a gente tá fazendo pela primeira vez. Hoje é uma delas. E quando a gente fala muito de vida adulta, eu queria muito refletir sobre esse tema, porque eu acho que a gente tem muitos começos quando a gente é mais nova, né? Sim. Eu acho que até a adolescência a gente passa por muitas primeiras vezes. E quando a gente cresce, a gente deixa de fazer coisas pela primeira vez. E acho que não se permite também, muitas vezes, ser ruim nas coisas, porque é uma cobrança muito grande. A gente tem que performar muito na vida adulta. E a gente deixa um pouco esse de lado, de leveza, de abrir portas novas. E eu acho que a gente precisa começar a fazer mais coisas pela primeira vez. E, amiga, pra você, qual foi a última coisa que você fez algo pela primeira vez, além de estar aqui hoje? Olha, hoje realmente tá sendo... Ai, gente, é muita novidade, assim. O primeiro episódio ao vivo é muito legal. E, parando pra pensar, eu acho que nesses últimos anos eu fiz bastante coisas importantes pela primeira vez, pelo menos. Então, por exemplo, eu comecei a minha faculdade, né? A primeira vez que eu voltei pra uma faculdade depois de algum tempo. E começar uma faculdade, quando você já se formou em uma, e na vida adulta já, assim, eu era nova, mas assim, 24 anos, você já tem uma formação e começar isso, é muito diferente do que você entrar pela primeira vez na graduação com 18 anos. E recentemente também começar um esporte novo, que é a natação. Na verdade, eu não diria recomeço, porque eu já fiz quando eu era muito criança, mas não era uma escolha própria. Então, talvez seja realmente um começo. É um esporte que eu sinto que eu não tenho aptidão, que eu não sou muito fã, o teu é prova viva disso, porque pra corrida eu acordo super feliz, pra natação eu vou me arrastando até chegar lá, mas de qualquer forma é muito legal e é uma sensação de frio na barriga, assim, ainda mais por não conhecer as pessoas, né, então era uma assessoria de natação que a gente tá fazendo, ou até no caso da faculdade, começar, assim, numa turma que eu não conhecia e retoma aquele frio na barriga que acho que a gente para de sentir diversas vezes.
Também nesse semestre comecei 2 estágios novos. Então, a vida adulta ainda tá tendo uns começos pra mim. E pra você? Eu acho que a gente para de olhar tanto pra começo. Eu acho que eu tinha deixado um pouco de lado de refletir qual era a sensação de fazer algo pela primeira vez, assim. E eu me vi muito nesse cenário quando eu voltei pra corrida forte, assim, em 2022, que eu comecei uma assessoria pela primeira vez, fiz as primeiras distâncias pela primeira vez, a minha maratona, e eu colocava muito a corrida como o lugar que eu me permitia ser ruim, porque eu acho que quando eu me vejo no âmbito profissional, quando eu me vejo um começo de uma nova empresa, ele vem carregado com um peso muito grande. Eu sinto que eu não posso começar com uma talvez inocência, sabe? Eu acho que quando você começa já mais velha, numa nova empresa, você já tem uma bagagem de carreira, você não é mais uma estagiária. Então, esperam que você já chegue performando, que você já chegue mandando bem. Eu acho que tira um pouco a graça do começo. Agora, quando você se permite começar algo, admitindo que você não sabe, que você tá 100% aberta a sentir todas aquelas sensações, isso é muito gostoso. Eu tive o começo numa empresa nova, não deixa de ser, né, no ano passado, que mudou bastante minha rotina. Exato. Volta pro presencial, então eu tava me sentindo muito indo pro primeiro dia de aula de novo. Mas teve um dia muito legal que eu fiz algo de fato pela primeira vez na minha vida, que foi andar de kart com o pessoal do trabalho. E, gente, foi uma situação, assim, que eu falei, cara, por que a gente não faz, às vezes, coisas que tiram a gente, de fato, da zona de conforto com mais frequência na vida adulta? Eu não sei, eu sou ruim de dirigir já, eu nunca tinha me colocado numa situação de kart. Eu tava com frio na barriga, eu tava com medo. Quando a gente entrou ali no carrinho e tava perto de largar, eu tava sentindo tantas emoções, era um misto de, assim, eu não sei explicar o que eu tava sentindo. E a hora que eu fui conseguindo dirigir o carro, gente, foi assim, foram 20 minutos que valeram por uma sessão de terapia, de tanta coisa que eu refleti naquele momento, e que eu saí de lá e falei, cara, eu preciso fazer isso mais vezes, eu preciso colocar mais na minha agenda, de me colocar em coisas que eu posso me permitir ser ruim, ser vulnerável, sentir medo, sabe? Sentir insegurança. Sim. Cara, foi gostoso e transformador, e eu acho que a gente vive isso muito quando é novo, e deixa de lado, né? Então, eu acho que vamos começar mais coisa na vida adulta. Tipo, pensa qual foi a última vez que você começou algo, e se você tá pensando em começar algo, não tenha medo de começar, eu acho que isso é importante também. E às vezes podem ser, tipo, pequenos começos mesmo. É isso, assim, parando pra pensar, por exemplo, esse semestre, eu tava começando 2 estágios, então são pequenas coisas, mas, tipo, dentro de uma coisa maior, assim, que seria a faculdade. Não sei, acho que sempre que a gente se coloca nessas posições de lidar com o inesperado, a gente acaba aprendendo algo, ganhando uma maturidade, em detrimento do que vai se tornar aquilo, se vai ser algo contínuo na sua vida, se vai ser só uma experiência. Enfim, eu acho que sempre que a gente se dispõe a lidar com o desconhecido, a gente aprende de alguma forma, e é isso, se transforma um pouco também. E até esse começo pra gente foi difícil, né? Assim, a gente acertar e, assim, pensar, nossa, como que a gente vai abrir espaço na nossa rotina pra colocar uma gravação presencial? Por mais que a gente quisesse, querendo ou não, é um pouco sair da zona de conforto, que é parar pra pensar, cara, a gente vai fazer isso no presencial, então a gente tem que se organizar ainda mais pra fazer a coisa acontecer, né? E eu acho que até nessa situação, mas em várias outras, quando a gente é adulto, a gente evita um pouco os começos, atrelado um pouco de uma síndrome de impostor, talvez. Porque é isso. Eu acho que a gente já quer começar com uma pressão de ser bom. E isso bota um peso que às vezes você até evita começar. Então você começa a colocar desculpas de, mas será que vai dar certo? Mas será que eu tô pronta? Mas será que vai caber na rotina? Várias coisas que você vai colocando como barreiras, que no final eu acho que são barreiras que estão que nada mais é do que às vezes um medo de você se colocar numa situação de vulnerabilidade. Porque não deixa de ser, você tá ali em uma situação desconhecida. E quando você tá desconhecido, você se coloca 100% vulnerável. Eu acho que a gente desaprende na vida adulta a ser vulnerável. Então, quando você começa um esporte novo, um hobby novo, e eu tenho pego muito essas questões de você poder ir pra você ser ruim em alguma coisa, sabe? Eu acho que a gente acessa um lado que a gente tinha muito forte quando era mais novo, que a gente se permitia falar que não sabia porque tava aprendendo, e quando a gente é adulto, a gente parece que carrega um peso de que a gente não tá aprendendo mais, que a gente já tem que saber tudo. E aí eu acho que os começos são muito importantes pra trazer a gente de volta pra esse lugar e aflorar um lado diferente na gente, né? Não, amiga, eu acho que assim, apesar de nem sempre a gente tá começando algo novo, uma coisa que eu sinto que a corrida traz, e ainda mais quando a gente se coloca em provas, é que a cada linha de largada é sempre um novo começo, assim. E é sempre uma oportunidade de encontrar algo que a gente não conhece. Ainda mais quando a gente tá falando de longas distâncias. Às vezes, distâncias mais curtas são
não digo que previsíveis, mas às vezes a gente sabe melhor lidar com elas. Acho que distâncias mais longas trazem ainda mais esse inesperado, por realmente a gente não saber como o nosso corpo vai reagir. Então, são novos começos, né? São experiências que a gente tá vivendo ali, que a gente tá, de novo, se colocando em situações que a gente não sabe, literalmente, o que vai acontecer com a gente, um inesperado, assim, igual tá começando algo totalmente novo, lidar com situações novas de corrida, trazem um pouco desse frio na barriga, né? Eu acho que não só frio na barriga do início de uma prova de corrida, mas eu acho que começar a correr também, assim, acho que não só quando você começa a correr pela primeira vez, Sim. que é tomar essa decisão de fazer algo novo e respeitar o processo, mas acho que todo dia quando você bota o tênis e também começa a corrida, ela remete um pouco a sensação de você tá da mesma sensação de às vezes começar algo, porque, gente, a corrida nunca encaixa no primeiro quilômetro, né? E tem dias que encaixa, tem dias que não encaixa. Então, um treino também, ou às vezes uma prova, ela pode te surpreender muito, né? Você tá num dia que você acha que a perna demora um pouco pra encaixar, o corpo ainda tá aquecendo. Então, remete um pouco àquela sensação do desconhecido, de você não saber se... Aí, às vezes, você começa o treino e você fala, nossa, acho que esse treino não vou conseguir entregar nada. Eu, por exemplo, em várias provas também, meu corpo, eu sempre acho que não vai dar, assim, ou que às vezes eu falo, nossa, o negócio não tá indo, a perna tá pesada, ou tá muito... Então, gera uma ansiedade de você não saber se você vai conseguir entregar aquele treino, se você vai conseguir acabar com base no que você planejou. E aí, depois que o corpo vai esquentando, você vai vendo, putz, agora a mecânica foi, a perna já tá indo mais no automático, e aí aquilo vai ficando mais prazeroso. Então, eu não acho que deixa de remeter ao termo de começar qualquer coisa. Sempre o começo é desconfortável. Por mais que você queira muito começar aquilo, antes de começar, e o comecinho, ele te traz um pouco de desconforto, e acho que... E rapidinho, tem até aquele meme que é a corrida depois do quilômetro 3 é maravilhosa, assim, normalmente é um TikTok que, como que é a corrida depois do terceiro quilômetro, e aí é uma música super feliz, é exatamente isso, assim. É porque nem sempre começar vai ser fácil, acho que começar cada dia já é um desafio, começar... Ir lá, manter uma disciplina de você ir lá, começar o seu treino, é difícil, você tem que... É um movimento de você sair da inércia de uma zona de conforto. Então, acho que se a gente nunca faz o movimento de começar, a gente não bota a vida em movimento. Total. E, enfim, acho que você não tem que ter medo de começar todos os dias e aproveitar, acho que as mensagens que cada começo passa pra gente, sabe? E que nunca vai ser 100% confortável, mas sempre vai te levar a um lugar... Normalmente não será, né? Normalmente é difícil, assim, um começo já ser maravilhoso logo de cara. Algum sentimentozinho de desconforto você vai estar sentindo. Por mais que você queira muito começar aquilo, acho que sempre dá aquele medinho, né? Nossa, total. Mas assim, a gente tá falando muito aqui de começo, e como o começo normalmente é amedrontador, e os términos também não são fáceis, né? E ainda, assim, término, o recomeço quando algo não dá certo. E acho que na corrida, na vida, obviamente, mas acho que na corrida a gente vive muito isso, né? Então, términos de ciclo, por exemplo, agora que eu tava no ciclo de maratona, eu terminei de uma forma ótima, mas não deixa de ter um vazio ali, sabe? O espaço, o tempo que ocupava aquilo, ficou vazio, né? Como a gente vai preencher esse vazio? E acho que isso diz muito também sobre quando terminam relações, né? Como a gente preenche o vazio que aquela relação, às vezes, deixou pra gente. Quando a gente termina uma faculdade, um trabalho, às vezes não parte da gente aquele término, né? Ou, às vezes, por exemplo, também na corrida. A gente tem uma lesão, a gente tem que ficar um tempo sem correr. Então, também acho que o término traz muito um luto de ou algo que acabou e que foi importante pra gente, ou o luto de algo que a gente também projetava pro nosso futuro e não vai acontecer porque aquilo terminou. E eu acho que tem dois tipos de término e fins diferentes, né? Eu acho que tem aquele término que você sabe que vai chegar. Então, você tinha, inclusive, o seu objetivo com a maratona. Sim. A gente, quando corre uma maratona, o nosso objetivo no final é o fim. Total. A gente treina meses pra cruzar aquela linha de chegada. Então, quando você se inscreve em qualquer prova de corrida, no final do dia, você tá pensando no fim. É o fim que vai dar um check ali que aquela conquista foi realizada. E tem alguns términos, obviamente, e fins que não são esperados, que não são planejados. Então, aquele fim, por exemplo, que não é a linha de chegada, mas é uma lesão no meio do caminho que te faz desistir daquele sonho, e aí você tem que mudar os seus planos. E aí, na vida, né, saindo um pouco do âmbito da corrida, os fins que a gente não espera, uma demissão, um término de relacionamento, e tem ciclos que a gente começa, tipo uma faculdade. Você espera tentando acabar. Eu acho que cada um deles despertam sensações diferentes, mas ambos deixam um vazio. Mesmo quando você quer muito que aquilo acabe,
de alguma forma você deixou algo pra trás. Sim. E eu acho que ciclo de maratona é muito engraçado quando acaba, né? Porque Muito. no final, você tá, pelo amor de Deus, acaba logo. Tudo que você quer chegar na prova. Mas quando vai chegando o último quilômetro, dá aquele frio na barriga de, meu Deus, acabou. Tipo, é isso. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Exato. Não, é como se abrisse um espaço, e aí você fica, tá, a minha vida tava girando em torno desse objetivo, eu literalmente dormia e acordava pensando nisso, tudo que eu comia era pensando nisso, tudo que eu fazia em relação a outros esportes, a descanso, a deixar de sair com os meus amigos, ou a ir pra tais lugares, era pensando nisso. E agora eu vou pensar em quê? E agora eu vou fazer o quê? Minha vida vai girar em torno de quê, sabe? É muito estranho. E eu até entendo pessoas que vão se colocando seguidamente em maratonas por causa disso, porque eu acho que pra mim também parte um pouco essa vontade de não, vou voltar a preencher meu espaço com isso. Só que também, e aí acho que entra talvez alguns começos, sabe, da gente tentar olhar pro lado e pensar em outras formas de preencher o nosso tempo, ou outras coisas que também demandam a nossa energia e é isso, o nosso tempo, o nosso foco. Então, por mais que seja um momento estranho, porque é isso, você quer que acabe, mas acabou, é muito esquisito. Como que eu vou, né, o que eu vou focar agora na corrida, quais distâncias que eu quero ir, quais metas que eu quero escolher. Mas é um momento interessante, assim. E falando de términos que, assim, a gente não escolhe, que é de lesão, eu acho que esses são os piores, né? Ainda mais pra vida de corredora. Eu acho que lidar com eu acho que no fundo a gente lidar com qualquer coisa que é imprevisto dentro do que a gente traça. Eu acho que a gente tem uma necessidade muito grande de tentar controlar a vida no geral. Sim. Então quando você se inscreve numa coisa, você tem ali uma meta de chegar no final, seja no que for, qualquer coisa que acontece no meio do caminho dá uma balançada em tudo, porque tira a gente do nosso eixo, tira a gente do que a gente estava esperando, gera uma frustração gigantesca, e aquele fim não vai mais acontecer, o fim que você esperava não vai mais acontecer. E veio de uma outra forma antecipada. Então, acho que aí entra muito como a gente lida, a maturidade de lidar. E acho que uma coisa que você falou, que tem muito a ver com o tema desse episódio, eu acho que a vida é um eterno começar, terminar, recomeçar. Porque um término, ele te impulsiona, mesmo que ele seja inesperado, muitas vezes te impulsiona pra você começar outras coisas. Então, muitas vezes uma lesão vai te fazer começar uma nova rotina, começar um novo hobby. Às vezes você vai pra uma natação ou pra um tipo de outro esporte que você naturalmente não fazia, porque aquilo não tinha espaço, mas agora, né, você lida com aquela frustração, você fica meio chateado, mas aí você vem aquela força de vontade de tá. Então, eu posso me entregar a essa deprê e ficar aqui deprê porque eu não posso correr, ou, enfim, porque esse término de relacionamento, seja o que for, aconteceu, ou eu posso usar isso pra me movimentar e aproveitar esse espaço livre pra fazer outras coisas. Então, acho que muitas vezes um término, ele é muito impulsionador, ou positivo ou negativo, pra gente olhar pra outras esferas da nossa vida, às vezes abraçar outros hobbies. Sim. Fazer coisas que a gente não fazia. Acho que muitas vezes, por exemplo, um término de relacionamento, que acaba sendo muito difícil pra muita gente, te abre porta de você ter um tempo mais pra você e você poder se descobrir novamente como pessoa, como mulher, como homem, enfim, se tiver homens escutando também. Mas eu acho que abre... Nosso 1% de Exato, ouvintes. nosso 1%, mas abre essa margem. E óbvio que também tem, assim, lutos na vida, né, términos e feelings que são muito mais difíceis de lidar, mas que mesmo assim é um recomeço depois. Você recomeçar a vida com aquele fim que... Uma lesão você ainda pode voltar a correr, mas quando você encara alguma coisa que é de fato um fim, que a sua vida vai mudar, e aí quando você perde alguém, enfim, também você vai ter que recomeçar a viver a vida de uma outra forma. Então, acho que se a gente nunca recomeçar ou começar outras coisas, a vida acabou, né? Sim. Tipo, acho que você só para de começar coisa quando você morre. Então, até lá, a gente vai ter muitos começos e recomeços. E até na corrida, acho que hoje a gente é jovem, a gente consegue correr, eventualmente, ali com 80... Eu quero correr até o final da minha vida, mas pode ser que em algum momento eu não possa mais, eu vou ter que começar, sei lá, hidroginástica, talvez. Sim. Encaixar em outros hobbies. Então, algo que eu fiquei pensando, aliás, duas coisas. A primeira é que a Má, ela deu um exemplo talvez meio geral, mas eu vi exatamente o que ela acabou de descrever acontecendo, tipo, do meu lado. O teu até tá aqui, mas... quando a gente tava começando o ciclo agora pra maratona, ele ia correr também, Monte Charleston, que foi agora em abril. E a gente tava começando o ciclo lá em dezembro, ele começou a sentir uma dor, foi investigar essa dor, descobriu que ele tava com edema ósseo. E era super sério, ele ia ter que ficar mais ou menos uns 2 meses parado. Assim, o Nelson até falou, olha, se você quiser tentar depois ir pra essa maratona, você pode tentar, mas você não vai estar na sua melhor forma. E vai ser um ciclo muito complicado pra mim e pra você. Então ele decidiu abrir mão dessa prova, enfim, se cuidar. Eu
nossa, admirei muito essa decisão, porque apesar da gente olhar e saber que é o certo, a gente como corredor, às vezes a gente pode ser muito imprudente também. Então, foi muito legal, tipo, ter esse exemplo do meu lado e ver que por mais que ele quisesse cumprir esse objetivo, ele soube colocar a mão no freio, se cuidar, se priorizar. E foi exatamente o que a Má falou. Ele acabou se encontrando também em outro esporte. Então, não posso correr? Vou nadar. Achou uma assessoria, que é a assessoria que eu falei que depois eu comecei também. E hoje é muito legal, porque ele gosta muito de nadar. Então, ele vai super animado pro treino. Tipo, domingo vai ter um treino agora que, assim, gente, pra quem não sabe, São Paulo tá frio. A piscina é aberta, não é aquecida. Então, eu tenho certeza que a água vai estar fria, mas ele tá animado do mesmo jeito. E eu já tô puta que eu vou ter que entrar na água gelada. Isso é muito legal. Então, de fato, assim, foi algo muito, muito triste, muito chato que aconteceu, mas que ele também conseguiu tirar algo desse momento, né? Então, conseguiu fazer com que esse momento não fosse só sobre a chateação, enfim. Exato. Mas só um último ponto que eu tava pensando é que eu acho que algo muito difícil de términos é a gente também entender exatamente esse ponto que a vida não vai mais ser a mesma, pro bem ou pro mal, assim. Então, se tá muito legal e acontece um término, a vida vai mudar. E isso é sobre luto, isso é sobre relacionamento que acaba, isso é sobre lesão na corrida, qualquer coisa. Porque lesão na corrida, a lesão vai passar, vai, mas às vezes aquele trauma que você teve na lesão de pensar, putz, tá doendo aqui, vou ter uma lesão de novo, isso fica com você. Então, acho que às vezes esse momento de perceber que a vida vai mudar, seja pro melhor, seja pro pior, também é difícil da gente lidar, né? E eu acho que, na verdade, tudo isso no final do dia, de alguma forma, e não querendo romantizar a positividade tóxica, porque tem coisas que são muito difíceis, mas eu acho que no final do dia, tudo isso, de alguma forma, ensina a gente Sim. e faz com que a gente mude. E seja melhor em muitos casos, né? Eu acho que se a gente consegue encarar essa situação de uma forma positiva, tentando ser melhor através dela, porque eu acho que você pode, foi o que eu disse no início, você pode escolher como você vai lidar, mas a ideia é que você, em algum momento, vire uma chave e tente lidar positivo até dessa história que você trouxe de exemplo do teu. Mas eu acho que até um exemplo do meu pai, por exemplo. Meu pai, ele sempre fez muito esporte, meu pai era apaixonado por jogar tênis, ele teve uma lesão. Gente, nem eu sei explicar, mas ele teve algum problema na coluna e ele começou a ficar com uma questão de falta de força na perna. Hoje em dia ele usa bengala, ele não tem quase a força na perna esquerda. Ele tentou por muito tempo ainda jogar tênis, mas aí começou a ficar muito difícil de fato. Por mais que o professor tentasse ali jogar na mão dele pra ele ficar dando as raquetadas que ele gostava, ele caiu na quadra. Então, foi muito difícil pra ele aceitar que o ciclo dele com o tênis tinha acabado. Ele tentou insistir por muito tempo. E ele migrou pra natação também. E aí, ele ficou bem triste por uma época, parou de fazer atividade física que ele sempre gostou, e aí se impulsionou pra ir pra natação e fez uma provinha de natação. Então, assim, eu acho que a gente tem o nosso tempo pra absorver quando a água acaba. Sim. Acho que a gente tem que absorver isso, porque se a gente não lida também com o que a gente tá sentindo em relação ao término, isso volta pra assombrar a gente em algum momento. Então, acho que a gente tem sim que lidar, mas em algum momento você vai virar essa chave, né? Então, as coisas acontecem pra lá na frente a gente sim. recomeçar ou começar coisas novas, né? Acho que a gente precisa manter-se em movimento. E acho que falando sobre recomeçar, né? Acho que quando a gente fala de recomeçar também, depois que você tem um fim desses mais abrupto, seja recomeçar a correr depois de uma lesão, que é um processo que você tem que ter paciência. Quando você vai recomeçar no esporte que você já fazia, quando você vai recomeçar em um relacionamento, foi o que a Má trouxe. O que deu, quando você teve que parar pra recomeçar, esse fim ele gera traumas. E você vai carregar isso quando você for recomeçar. E muitas vezes o recomeço é mais difícil que o começo. Você já teve algum recomeço, amiga, que te marcou bastante? Né? Amiga, agora, quando eu tentei o índice pra Boston e não comecei. Eu acho que esse recomeço me marcou muito. Porque, enfim, pra quem não me acompanha, vou dar uma breve resumida. Em 2024, eu tava treinando pra Maratona de Buenos Aires, que acontecia em setembro. E... enfim, eu tava tentando conseguir a qualificação pra Boston, que era fazer a maratona abaixo de 3 horas e 25. Eu não consegui, eu fiz em 3 horas 25 e 1 segundo, e foi uma puta frustração, assim, apesar de, assim, foi um tempo bom, tipo, foi uma corrida que eu melhorei muito meu tempo em relação ao anterior, mas também foi uma puta frustração, porque eu não consegui por um tempo muito pequeno. E aí, recomeçar, assim, outro ciclo, sabe? Escolher outra prova, recomeçar um ciclo de maratona, no caso, começar um ciclo de maratona, né? E acho que recomeçar a tentativa de conseguir esse objetivo, pra mim, foi muito desafiador, não no sentido de tentar de novo, mas
pelo fato de que eu me coloquei numa situação de expor isso pra outras pessoas. E acho que esse ponto é muito, pra mim, assim, ele pega muito. Porque se eu tô recomeçando algo e só eu sei disso, não tem problema algum, assim, em falhar e recomeçar e tentar de novo. Realmente, assim, pra mim não tem problema algum. Só que se outras pessoas sabem disso, eu me sinto muito mal, assim, porque é isso, parece que eu tô falhando em frente a outras pessoas, e é muito vulnerável você mostrar a sua falha, tipo, você mostrar o seu erro, e parece que, assim, se você vai lá e falha de novo, vão ter outras pessoas pensando, putz, não conseguiu dar primeira, não conseguiu nem dar segunda, será que vale a pena tentar de novo? Ainda bem que eu consegui a segunda, então isso eu não precisei mostrar, mas esse foi um recomeço que me marcou, e acho que justamente eu tá compartilhando isso com outras pessoas. Mas e você? Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando um pouco sobre recomeçar. Eu acho que dentro da corrida, acho que pra mim o recomeço foi depois né, que eu tive que ficar 2 meses parada e voltar a correr. Acho que eu tive 2 recomeços com a corrida, e por isso que eu acho que foi mais difícil começar a correr, porque quando eu comecei a correr, eu não sabia correr. Então, pra mim, correr, andar, eu não tinha nenhuma expectativa em relação ao que eu sabia que eu podia fazer. Então, cada dia era uma nova descoberta. Quando eu tive Covid, eu fiquei quase 1 ano sem correr. E eu já tinha feito uma meia maratona, tava correndo super frequente, de 3 a 4 vezes por semana. E aí, eu tive Covid, eu tentava correr, eu ficava com falta de ar, aquilo começava a me dar muita ansiedade. E aí, eu parei e fui pra outros esportes, enfim, deixei meio que de lado. Quando eu voltei, eu lembro do meu primeiro treino no Ibirapuera. Eu não consegui dar uma volta de 5 km sem ter que parar toda hora, porque eu sentia muita dor do lado. Aquela dor da respiração. Muita, muita dor. Eu lembro que aquele dia foi muito frustrante pra mim. E eu ficava, cara, nossa, mas como é que eu perdi tudo isso, né? Eu já sabia fazer isso. E eu já corria, gente, há muitos anos lá, né? Eu já corria há uns 5 anos antes desse gap. Então, 5 quilômetros pra mim já era algo muito normal de se fazer. Foi muito frustrante. E acho que eu tive que aprender a respeitar de novo o processo. Que não ia voltar como eu era. Que eu tinha que reaprender, que eu tinha que ter um pouco mais de humildade, de, cara, não vou manter esse pace que eu fazia, eu não faço mais isso, eu sou outra pessoa agora. Então, eu voltei pra casa do pace 6, e foi indo, de bloquinho em bloquinho, foi indo de novo. E acho que depois também da minha lesão, quando eu tive a maratona de Berlim, eu fiquei, acho que ano passado, 2 meses quase sem correr. De 23 pra 24 foram 2 meses. Quando eu voltei também, foi voltar correndo, andando, o pace também, um caminho pra gente chegar até onde eu tava. E tudo isso por isso que eu acho que, de novo, por mais que a gente também não fale muito pros outros, o fato que você sabe que você já foi algo um dia, você ter que falar, cara, eu já fui, mas eu não sou mais, eu tô tendo que aprender de novo, mexe um pouquinho com a gente. Você fica, cara, mas eu era capaz, por que eu não sou mais? Eu desaprendi, o que tá acontecendo? Então, acho que a expectativa que você tem quando você vai recomeçar algo é maior. Eu acho que muito mais em algo que eu tô falando aqui de esporte, começar algo que você já fez. Mas eu acho que tem outras esferas da vida que o recomeçar, ele também é muito difícil, mas eu acho que por outras razões. Assim, acho que depende muito, mas sempre eu acho mais difícil do que começar em muitos momentos. A depender do que a gente tá recomeçando e a pressão que a gente tá colocando nisso, né? Sim. Não, eu acho que assim, falando agora estritamente sobre corrida, essa parte de voltar de lesão realmente, pra mim, é sempre uma época, pelo menos com as lesões que eu vivi, eram épocas de exercitar a humildade, colocar o pé no chão e falar, cara, vamos com calma, primeiro, pra não se lesionar de novo, e segundo, porque é isso, o seu condicionamento mudou, tipo, pode ser que, sei lá, você tenha mantido fazendo outros cardios, mas, eventualmente, vai ter aquele treino que você fala, putz, talvez eu não esteja tão bem condicionado quando eu tava antes. E é normal. Só que é isso, o corpo tem memória, né? O nosso músculo tem memória, tipo, a gente vai voltar, a gente vai fazer aquilo. E pra mim, algo que eu levo muito comigo em recomeços, tanto nesse do ciclo de maratona, quanto quando eu tive lesões e queria voltar a correr, é que eu não desisto até, tipo, eu conseguir aquilo que eu sei que eu consigo. Então, sei lá, você tava correndo num pace, X, vai, 5:30. E aí você se lesionou, caiu o pace, tá mais lento, mas você sabe que você consegue fazer aquilo, então, eventualmente, aquilo vai chegar, e pra mim era muito isso, assim, eu não vou descansar, eu não vou parar de correr até eu chegar lá. Então, é só meio que esperar o momento chegar, assim. Eu acho só que o esperar o momento chegar, a gente tem que ter um pouco de paciência também, e a humildade que você falou é muito importante, porque eu lembro que eu fiz crossfit por bastante tempo, eu fiquei um tempo sem fazer, e tinha coisas que eu sabia fazer, e o crossfit tem várias coisas técnicas, né? De movimentos técnicos mesmo. E que eu até
sei fazer, mas eu não tô mais com... Eu não tenho a mesma força, eu tenho uma flexão que você fica de ponta cabeça, enfim, umas coisas assim. E eu sabia fazer isso muito bem. Eu fui fazer umas aulas meio perdidas, e eu fui lá toda maravilhosa e machuquei meu ombro. Porque eu sabia fazer a técnica do movimento, mas eu não estava mais com o meu ombro tão forte quanto era antes. Então, assim, às vezes, a gente tem que ser um pouco... Tem que, obviamente, continuar tentando até você conseguir de novo, mas você também tem que ter muita humildade e paciência pra respeitar o processo. Porque nessas horas, como já era algo que você já fazia, você muitas vezes se respeita menos o seu limite, porque... Não, eu já fiz uma vez, eu sei que eu consigo. Coisa diferente de quando você tá começando. Sim. Como você nunca Você não conseguiu, tem referência, eu acho né? que você não tem referência que você sabe que você pode fazer aquilo. Então, acho que é isso. Muitas vezes, a gente vai pro recomeço com um olhar muito faca na caveira, assim, de que a gente precisa fazer dar certo. E a gente pode se frustrar, e aí esse recomeço pode ainda ser mais difícil. Então, acho que a gente tem que ter paciência com o processo também. Sim. Não, exato, é isso. É tipo, recomeçar, eu sei que eu consigo chegar naquele lugar, mas tem um processo, assim como o começo. Pra você chegar em algum lugar, normalmente vai ter um processo, né? E é isso, seja na corrida, no crossfit, ou no emprego, enfim, né? Em alguma outra situação. E mudando um pouquinho de assunto, mas relacionando começo, término e recomeço, qual dessas situações você acha que você tem mais medo envolvido? Mais sua visão? medo envolvido? Cara, eu acho que ou começo ou recomeço. Mas agora eu tô pensando. Eu acho que começo. Começo pra mim, Mariana, é o que eu sinto mais medo envolvido. Seja começo no emprego, que você não sabe exatamente quem vai ser seu chefe, o que você vai esperar. Começo de um relacionamento. Que relacionamento é um pouco difícil, né? Porque daí envolve outras coisas. Mas tá, começo num esporte novo, às vezes, não sei, um esporte que tem, às vezes, algum risco, não sei. É isso, começo, tipo, na faculdade. Cara, eu queria muito começar a psicologia que eu faço hoje, mas dava um certo medo, sabe? Pô, como que pessoas de 18 anos vão me enxergar? Uma pessoa de 24, não que tinha um gap tão diferente de idade, mas era uma sensação, tipo, você é a tiazona? No começo é isso, às vezes de uma corrida, pô, quando você vai fazer 42 quilômetros pela primeira vez, dá um puta fio na barriga. Então, acho que são esses momentos que pra mim dão mais medo. Eu acho que o medo de começar, pra mim, ele é um medo acompanhado de uma estação, assim. Então, é um medo com ansiedade boa, é um frio na barriga, que ele não paralisa na minha visão, assim. Ele me dá uma energia ao mesmo tempo que ele me dá aquele frio na barriga. É uma sensação gostosa de sentir. O término é algo que, pra mim, é mais difícil lidar. Então, acho que o medo, ele vem mais quando é pra começar algo, mas quando eu tenho que lidar com o término de alguma coisa, principalmente um término inesperado, eu tenho muita dificuldade. Então, assim, óbvio, uma linha de chegada não. Pra mim, isso é maravilhoso, a hora que a gente chega. Gosto muito de finalizar a linha de chegada e pensar nos próximos começos, próximos desafios. Mas quando é o fim de algo que eu esperei muito pra acontecer, ou que é o fim de algo que eu não queria que acabasse, aí, pra mim, é algo que é muito difícil lidar. Então, acho que eu tenho mais medo do término acontecer. Mas, enfim, acho que são sentimentos diferentes, assim. Que o medo do início, ele vem com frio na barriga. E o medo do término, ele vem com um vazio, assim. Então, não é um... Desce mais, sabe? Quando desce torto, assim. Não é tão gostosinho que nem o frio da barriga do começo. É um negócio que dá aquele soco no estômago, assim, negativamente. Sim, Não, realmente, aqui é isso. Acho que dependendo de alguns términos, é muito difícil lidar. E acho que daí também dá medo do que vem pela frente, né? Assim, ainda mais se a gente tá falando de términos inesperados, enfim, demissão, término de relacionamento, lutos. Dá muito medo do que vem pela frente, a depender, né? Nossa, quanto tempo que eu vou ficar desempregado? O que eu vou achar pra fazer? Exato. Então, de fato, eu acho que são situações, assim, que o medo não tá acompanhado de uma excitação boa ou de uma ansiedade, né, que vai te impulsionar. Pelo contrário. E agora que a gente falou bastante de término, falou de um pouquinho de términos que doem. O que você acha que às vezes, né, falando um pouco da corrida, de um vazio pós um objetivo grande que conquistou ou após uma prova específica que você esperou muito, o que pode acontecer também, né? Porque eu falei muito aqui no começo que o término, normalmente, ele pode ser um impulsionador para um começo e para o recomeço. Mas e quando a gente cai naquele limbo de não começar a recomeçar nada? No caso da corrida, por exemplo, isso pode vir acompanhado de uma desmotivação. Você deixa de ter um objetivo, para meio de fazer sentido, você não quer mais treinar. Como é que a gente lida com isso?
Você já passou por isso, assim? Agora pós-Boston, como é que você tá? Você teve? Pós-Boston. Pós-Boston. Pós-índice de Boston, que a Mariana já tá botando a Boston. É que ainda você tem Boston pela frente pra te dar esse frio na barriga, né? Desculpa. É verdade. Não, é engraçado isso, porque eu acho que foi a primeira vez que eu terminei uma prova literalmente já sabendo qual vai ser a próxima. Pelo amor de Deus, né? Só se, pelo amor de Deus, que o tempo de corte não seja amiga, mais que nem 10 pensa minutos. nisso, pelo amor de Deus. Mas foi a primeira vez que eu já sabia exatamente qual seria um próximo grande objetivo. Mas, amiga, não. Eu acho que na corrida, apesar de vir esse vazio pra mim, não vem tanto essa desmotivação, porque é isso, eu continuo gostando muito de treinar. E o fato de, tipo, eu saber que vai ser um treino diferente, já me motiva a continuar e a gostar, sabe? E acho que algo bom que vem junto com esse término de ciclo de maratona é um momento um pouco mais tranquilo na corrida. E quando eu digo tranquilo, não é nem em relação a vou fazer só treino leve, não vou mais focar. Não é nem isso, mas sabe, serem treinos às vezes mais curtos, treinos que eu não preciso prestar tanta atenção na minha alimentação antes, treinos que, isso, eles não estão me preparando para nada em específico, então se eu errar neles, não quer dizer nada sobre o meu objetivo. Acho que algo muito pesado que às vezes eu tenho em ciclo de maratona um treino de 30 quilômetros é uma preparação para a prova. Ele não significa exatamente o que você vai fazer na prova, mas ele pode te dar um bom parâmetro. Então, dá uma ansiedade, né? De tipo, nossa, se eu errar aqui, putz, não tenho mais tanto tempo, assim, pra consertar as coisas. Fora de ciclo, se um treino der errado, paciência, bora pro próximo, né? O que muda se um treino deu errado ou não? Não tem um peso tão grande, né? Exato, isso pra mim é muito bom. Assim, eu sinto que... Nossa, é uma situação engraçada, mas quando eu saí do meu emprego pra ir pra psicologia, foi um momento que eu fiquei nesse, nossa... Tipo, e agora, né? Porque eu já estava formada há algum tempo em direito, já estava atuando como advogada. E assim, por mais que eu fosse começar uma faculdade, eu não sabia exatamente se eu ia estar trabalhando. E isso foi muito desesperador e eu fiquei um pouco na inércia por um tempo, sabe? Tipo, será que eu vou tentar trabalhar com psicologia? Será que eu vou ficar 5 anos na graduação sem trabalhar? Será que eu tento algum emprego no direito? Então, foi uma época que acho que eu tava tão confusa e não sabia exatamente quais eram as opções que eu tinha, que eu fiquei meio estafada, assim. No final, eu até tentei começar um estágio em psicologia, mas eu não podia, porque no primeiro ano da minha faculdade de psicologia não pode começar a estagiar fora da faculdade. Então, eu entrei para um escritório e graças a Deus que eu fiz isso, porque eu tô lá até hoje e gosto bastante desse trabalho. Mas é isso, foi uma época que pra mim, tipo, nesse âmbito profissional, ficou meio... Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu acho que com prova de corrida eu já passei um pouco pela desmotivação depois, né, do final de um ciclo, mas eu acho que é porque eu sinto que eu botei tanto foco naquilo que eu preciso dar uma respirada. Sim. E aí logo eu já quero uma outra prova, já quero uma outra meta pra voltar, mas acho que é um ciclo natural. Agora, de término pra mim, assim, que eu consigo lembrar na minha vida que me deixou ali bem bagunçada, foi o término do meu primeiro relacionamento, quando de fato ali acabou, encerrou o vínculo, aquela pessoa sumiu da minha vida do dia pra noite, enfim, de uma forma um pouco conturbada. E aquilo ali me deixou sem chão. E aí isso refletiu em várias áreas da minha vida, porque às vezes tem alguns términos que eles espirram pra todo o resto. Sim. Então, por mais que eu tivesse num momento profissional muito bom, o que era ótimo, eu fiquei muito perdida comigo mesma no âmbito pessoal, com uma autoestima muito baixa. Isso refletiu em como eu me sentia, como eu me relacionava, nas foi uma relações com as escolha minhas sua, amigas. Zero uma escolha, né? No caso, foi escolha dele mesmo. E, enfim, então foi muito difícil. Acho que é pior quando, né, no caso, é uma escolha da outra pessoa. E no momento que eu tinha muito uma expectativa, né, enfim, foi muito difícil aquela situação na minha vida, lidar com esse término. E acho que isso foi um processo, foi mais difícil eu me recuperar, juntar os caquinhos e me recuperar, sabe? Mas eu acho que hoje serve pra eu aprender, eu sei exatamente como eu não quero ficar. Então, acho que me fortaleceu pra hoje entender qual espaço que um relacionamento tem que ter na minha vida, o quanto que é importante eu estar bem comigo mesma, o quanto é importante eu não botar todas as fichas em algo que pode mudar, por mais que, óbvio, a gente entra numa relação, a gente quer construir, mas acho que eu me anulava muito, né? Eu deixava de ser a Marcela e eu virava a Marcela persona do casal. E isso é muito ruim, eu acho que eu amadureci nesse sentido. Foi um processo doloroso, então acho que eu demorei pra me entender de novo naquilo, por conta do baque, mas quando eu me recuperei, foi muito bom, enfim, me recuperei super bem.
Mas acho que é isso, tem términos que doem mais. Eu acho que. E eu ainda foi uma situação, gente, que eu tenho um privilégio de falar que foi, nossa, uma situação chata, que foi um término com meu namorado do colégio. Tipo, uou, sabe? Graças a Deus eu nunca perdi ninguém e que eu tive que recomeçar depois, mas é uma situação que eu acho que tem alguns términos que eles pegam mais e destroem a gente um pouquinho mais. Sim. E que o processo de juntar caquinhos e recomeçar talvez é um pouquinho mais difícil. Mas a gente recomeça eventualmente em algum momento e mais forte. Acho que, Sim. né, a gente volta mais forte. Eu tava pensando aqui, assim, a minha pergunta foi mais porque, às vezes, quando acontece algo muito, que você fica muito mal, e nitidamente é algo que a pessoa fez e que mostra que, cara, aquilo ali não ia dar certo, às vezes a gente supera mais rápido, não no sentido de superar a situação, mas sabe, realmente com esse cara não vai dar. Mas o que eu tava pensando agora é que, de fato, assim, ano passado, foi a primeira vez que eu perdi uma pessoa realmente muito próxima, que era meu avô. E já tinha perdido uma avó antes, mas eu era mais nova, então doeu menos, assim. Acho que quando a gente é criança, a gente não entende tão bem o que tá acontecendo. E foi a primeira vez que foi exatamente essa sensação de, cara, juntar caquinho e, tipo, tá bom. Não foi nem recomeçar a minha vida, mas foi recomeçar a rotina, assim. Que é isso, foi completamente do nada. E parece que seu mundo desmorona e aí você fica, tá bom, né? O que eu vou fazer a partir de agora? Foi no começo do ano passado, e aí foram alguns dias, assim, porque também você não pode ficar muito tempo no fundo do poço, você tem que lidar com burocracia. Acho que quem é adulto e já perdeu alguém entende o que eu tô falando. Então, é um sentimento muito esquisito, assim, de... Até às vezes, não sei se já sentiu isso, mas alguns términos que provocam na gente uma raiva que o mundo continua igual, mas a gente tá sofrendo muito por dentro. Então, foi uma sensação que acho que eu nunca tinha passado, mas que eu ficava, cara, como que tá tudo igual e eu tô aqui, tipo, muito mal, sabe? Mas que é isso, depois de um tempo você vai amadurecendo e acho que o luto vai chegando naquela fase também que você já tá mais... já processou melhor o que você tá passando e a vida segue em frente, né? Porque a vida sempre seguirá em frente. Eu acho que uma coisa muito importante sobre lidar com dores que os términos que doem, eu acho que nessa minha experiência, o que aconteceu comigo, gente, eu era muito nova e teve uma situação muito grande do meu ego envolvido. E aí eu acho que teve um ponto que eu não queria lidar que tava doendo. Então eu queria mostrar muito. Eu não queria sentir tanto, sabe? E eu acho que foi mais difícil, às vezes, refletir, porque eu era uma situação que, eu não quero ficar em luto por essa situação, eu não quero mostrar pros outros que eu tô triste com essa situação. Eu não quero mostrar que me machucaram tanto, eu quero mostrar que eu tô muito bem. E aí eu acho que esse é o erro, que muitas vezes a gente querer fingir que um término não doeu. Às vezes você tem que sentir, e hoje eu sinto muitas coisas, eu sempre me permito sentir, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar que eu estou sentindo dor por algo, que eu estou triste por algo, que algo me machucou. Eu acho muito importante a gente processar, nomear as emoções. Sim. Porque eu acho que quando a gente sente, se permite, agora eu tô na bad, eu vou ficar 4 dias na bad, eu tô mal, e aí daqui a pouco eu vou voltar. E eu acho que depois, naturalmente, quando a gente se permite acessar isso, eu acho que a gente lida mais fácil com o sentimento lá na frente, sabe? E como eu não me permiti acessar, o meu grande aprendizado dessa situação é que voltou muito forte em um momento... Eu via que a vida seguia, mas tinha vezes que do nada vinha alguma coisa muito mal resolvida, que eu falei, cara, eu não sentei, processei, abracei o que eu tava sentindo. Eu quis, logo no dia seguinte, fingir que nada tinha acontecido. Eu acho que isso que é o pior. Tem um termo na psicanálise que chama o retorno do recalcado. É exatamente isso. Retorno do recalcado. Porque quando você não lida, é meio que como se você estivesse recalcando esse sentimento, essa experiência. Mas ele volta. E vai voltar. E no seu caso voltou assim, mas às vezes volta em sintomas. Então, enfim, só uma... Tem muita gente que até fala de luto, no geral, que às vezes não processa o luto quando ele acontece. Às vezes quando acontece com uma outra pessoa, a situação vem... 10 anos depois, vem um negócio ali... Muito pior. Muito pior. Então, eu sou muito a favor da gente sentir... Esses o que a gente tá términos, sentindo, né? Sabe? Sim. Na hora que tá acontecendo. Porque tem muita gente que não quer sentir tristeza, né? Não quer sentir vergonha ou sentir sentimentos que a gente bota como não... Tem algum termo na psicologia pra falar isso? Sentimentos não bonitos? Acho né? que Porque ninguém quer falar... Todo mundo quer falar que tá feliz, que tá sentindo coisa boa. Mas quando você tá sentindo inveja, sentindo vergonha, sentindo raiva, sentindo tristeza, são coisas que você naturalmente quer esconder.
E eu acho muito ruim. Minha avó sempre disse que quando você não sente uma coisa, ela aparece como doença depois. Sua avó tá certíssima. Sempre Jung me falou isso. ia amar ela, inclusive. Ela tem vários livros da metafísica, gente. Um dia minha avó, se vocês conhecerem minha avó por um segundo, ela vai falar. Você fala que tá com dor de garganta, ela já vai falar o que você engoliu que você não queria ter. Amiga, ela Então é junguiana e não sabe. Nossa, acho que ela deve ter. Ela sempre fala isso. Então eu fico perguntando, dor de estômago. Cada dor que você sente tem uma causa, segundo ela. Segundo talvez Jung, psicológica, né? De alguma coisa que a gente não se permitiu sentir, a gente trouxe pro corpo, né? Essa psicossomática, assim, é interessante mesmo. Mas até falando um pouco de corrida, por exemplo, é super normal a gente ficar chateado se a gente tem uma lesão, e acho que a gente não precisa esconder isso. E eu entendo que às vezes muita gente, quando a gente conta pra alguém que não faz parte desse mundo, a pessoa pode olhar pra gente e falar, putz, tá chateado porque não vai poder treinar. Mas pra gente aquilo é um sentimento, e é válido, exato. É um sentimento, exato, de muita frustração e, nossa, chateia demais. Então, ele é super válido. Ele é válido de ser compartilhado, de ser sentido e ser processado. E até um pouco disso, assim, quando a gente pensa em rede social, o que me incomoda, às vezes, é que parece que a gente também, tipo, quer... Quando muita gente mostra até que tá chateado, mas que, já superei, sabe? E, cara, nem sempre é assim, sabe? E pra mim, às vezes, me incomoda um pouco de ter que ser sempre uma superação logo em seguida, sabe? Muitas vezes essa dor vai ficar por um tempo aí. Tá tudo bem também ela ficar um tempo. Contanto que não paralise a vida, tá tudo bem ela ficar um tempo. Mas eu acho que é isso, de novo. A gente não quer mostrar que a gente tá triste, né? Mas eu acho que tudo isso que a gente sente, muitas vezes, quando a gente se permite sentir, ele pode funcionar muito como uma potência também pra gente recomeçar. Então, aconteceu, a gente sentiu, mas a gente vai lá e recomeça, né? E acho que isso para todos os âmbitos. Quando você volta de uma lesão, você volta com outro olhar. Se você consegue processar as coisas, volta com um olhar mais positivo, tenta tratar com mais leveza. Também evitar se comparar com o que você já foi. Acho que o mais difícil, às vezes, recomeçar é isso, que a gente falou bastante, né? Independente da situação. As coisas mudam. Quando tem um término, quando acontece algum rompimento ali, quando você vai recomeçar, não vai ser como era antes. E você tem que entender. Às vezes pode ser muito melhor do que era antes. Né? Só que você tem que respeitar que... Isso é muito importante falar. Que não de imediato. Sim. E que as coisas não vão se encaixar tão rápido, né? Então eu vejo muitas vezes amigas já passaram por isso. E eu acho que eu também, quando a gente tem, por exemplo, término de relacionamento não inesperado. Muitas pessoas ficam muito desesperadas pra recomeçar. Eu já vi muito isso, de querem tentar preencher aquele vazio de qualquer forma, querem tentar achar um namorado de qualquer forma. E muitas vezes atropelam o processo, envolvem com pessoas nada a ver, dão moral pra feio, sabe? Só fica feio, tipo aquele... Juro, umas coisas que assim, você tá tão desesperada pra preencher um vazio, pra talvez você não sentir ficar sozinha, por um medo às vezes de ficar sozinha, que você se enfia numas roubadas. E aí é muito diferente quando você, cara, beleza, eu terminei, agora eu vou processar, vou me curar, vou entender esse processo, vou aprender a gostar de mim sozinha, me entender como indivíduo. E aí, quando eu estiver preparada, eu vou deixar outra pessoa entrar. É completamente diferente quando você respeita o processo e o outro quando você tenta ficar atropelando e ficar fazendo várias coisas pra não ter que lidar com aquele vazio. Sim. E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente tá recomeçando é tentar tampar um lado que existe ali um vazio que ficou e que ele vai aos pouquinhos se fechando novamente, né? Mas eu acho que não dá pra ignorar que ele tá lá. Sim. E, amiga, falando nisso, você tá passando por algum momento, hoje em dia, algum término, algum recomeço, algum começo? Cara, acho que agora de começo, eu tô começando a organizar meu casamento, que eu acho que é um grande começo, né? Um processo grande, que vai durar aí 1 ano, falta 11 meses pro meu casamento. E é um processo muito gostoso, que eu sempre sonhei muito em casar. Então, eu desde pequena, eu tinha eu tenho pasta no Pinterest desde que o Pinterest existe. Então, é muito louco poder começar a realizar um sonho, mas dá muito medo de não dar certo, porque também a gente bota muita expectativa. Então, eu tô nesse momento de começar a organizar. Começou essa semana, de fato, caraca, agora eu tenho que tomar um monte de decisão e um mundo muito novo. Dá uma ansiedade muito grande. É muita coisa que você dá. É aquele frio na barriga de novo, ao mesmo tempo que é um frio na barriga muito bom, porque é algo que eu quero muito que chegue. Também é tanta coisa que você precisa ver que dá um desespero. Tem muito dinheiro envolvido, então dá muito medo de não conseguir. Então eu tô bem nesse começo. Essa semana foi o que bateu ali de, criou-se o grupo com a assessora, então o negócio começou o negócio mesmo. tá sério. Exato, agora o negócio eu preciso resolver. Agora eu tenho que casar mesmo, entendeu? Agora o casamento tá sério. Vem, exato. E você, amiga? Amiga, eu acho que
o começo da nossa era aqui. Mas além disso, acho que o término do ciclo de maratona é a fase que eu tô passando, assim, de tentar ver como é que vai ser a rotina, que eu vou fazer com esse tempo. E é muito... Eu não sei se você compartilha do mesmo sentimento, mas é isso. Apesar da maratona ocupar um grande espaço da minha rotina, eu sinto que quanto mais a minha rotina tá preenchida, mais eu consigo ir encaixando as coisas e fazendo tudo girar. Agora que sobra algum tempo, eu fico, tá... E agora, o que eu vou fazer com esse tempo? Aí eu sento e fico vendo TikTok. Então, assim, talvez eu precise me concentrar, me organizar melhor e entender o que eu vou usar com esse tempo aí que ficou meio livre em alguns horários. Mas acho que é esse o momento. Também tô buscando novas provas para fazer com o Theo. Esse ano eu queria fazer algumas provas meio diferentes. Então, né, ou tentar uma trail, tentar um aquathlon, e aí já misturar a natação, e aí seria algo novo que eu viveria. Ou provas, assim, em subida. Então, é isso. Eu tô vivendo esse momento de término/recomeço. Eu ia falar isso, de agora o que você, né, no seu novo começo, novo recomeço. Amiga, você falou bastante, a gente falou bastante sobre coisas que a gente tá começando, recomeçando, você até falou que a gente tá começando essa nova era do podcast, e a gente já começou esse episódio, falou um pouquinho pra vocês, a gente tá nesse estúdio maravilhoso, deu spoiler já no nosso Instagram, mas eu acho que a gente precisa falar deste novo começo do Girls Run. E o que é essa parceria com o Estema? O que tá acontecendo, né? Eu acho que a gente falou isso muito rápido, mas vamos aproveitar esse podcast, que eu imagino que as pessoas também estão curiosas. Então, eu acho que, primeiro, a gente fica muito feliz, né, de poder estar aqui. O Estema, pra quem não conhece ainda, é um canal super forte, que tem um podcast. Os meninos começaram com podcast, o Thiago e o Fábio. Alguns anos atrás, eles também fazem transmissões de eventos, enfim, além de outros conteúdos, de provas também, de grandes eventos, cobertura de provas. É uma plataforma e um canal muito legal, que fala muito sobre o esporte amador de uma forma muito bacana, trazendo muito conteúdo, dando visibilidade para as pessoas. Então, acho que é muito legal a gente agora tá fazendo parte desse canal, né? Sim, muito. E é isso, tem o podcast do Estema, tem também um podcast de performance, que é apresentado pela Bruna Mann. Ela é maestra e atleta profissional, então é super legal, e ela conversa muito sobre essa parte da performance. Eu e a Má, a gente não foca tanto nisso, e então, pra quem tem curiosidade, pra quem ouve a gente, quer conhecer mais essa parte de performance, né? Ela fala com muitos profissionais, né? Exato, e é uma visão mais técnica, é super legal o programa. Os meninos do Estema também trazem mais essa parte das histórias, e não só em relação a esporte, mas tem, por exemplo, o Nelson, nosso treinador, que não necessariamente conta a história dele corredor, mas dele como treinador de assessoria. Exato. Então é muito interessante. Enfim, vai ser... E eles estão agora também com o Giro de Notícias, que é super novo, junto com a agência Milk também, parceira, em que eles toda semana comentam as principais notícias e acontecimentos da corrida. Então acho que aí tem programação pra semana inteira, e a gente entra nesse canal agora. Toda quarta-feira, a gente continua toda quarta-feira no canal do Estema no YouTube. Vocês podem acompanhar o Girls Run agora. Eu acho que essa é a principal, além desse cenário maravilhoso. Muito melhor. Exato, muito melhor. A gente sabe que vocês gostavam do Abel na casa da Má. Exato. Né? Os palmeirenses adoravam meu quadrinho do Abel lá no fundo e meu cenário bem desorganizado. Agora tá mais bonitinho. Mas acho que é muito legal poder se unir. Eu acho que a gente tem que se unir muito pra cada vez a corrida se tornar mais relevante. Quanto mais gente falando sobre o esporte, mais gente dando visibilidade, a nossa comunidade cresce ainda mais. O Estema faz muito forte esse movimento. Então, acho que a gente tá entrando numa união de gigantes. Pro Girls Run é um passo muito importante. É uma honra a gente ter sido convidada pra ter o programa dentro da grade deles ali. Então, a gente tá muito feliz com esse começo. Vai ter bastante coisa legal. A gente vai continuar aqui. O nosso programa, ele continua com o mesmo foco. A gente vai continuar sempre falando com as mulheres sobre corrida e temas do universo feminino, sozinhas ou com convidadas incríveis. Isso não muda. O nosso público continua sendo esse. E eu tenho certeza que com o Estema a gente vai conseguir chegar em mais mulheres ainda, levar ainda mais a palavra do esporte amador e da vida da atividade física, enfim, da mulher que se exercita e que faz várias outras coisas pra muito mais gente por aí. Então, acho que é um movimento bem legal pro Girls Run ficar cada vez mais conhecido, pra gente passar a palavra do Girls Run pra frente, e também muito prestígio tá junto com esse canal maravilhoso, que já se inscrevam no canal, aproveitem que vocês já estão assistindo esse vídeo aqui no canal, então já se inscrevam no canal, sigam a gente aqui também, se você tá escutando na plataforma de áudio, siga a gente aqui no Spotify, siga a gente no Instagram,
@girlsrun.pod. Siga o Estema também. Então, assim, sigam Sigam todo todo mundo. mundo. Acompanha a Má, acompanha a gente dos nossos pessoais. Enfim, sigam todo mundo para vocês ficarem ligados em todas as novidades. E, amiga, só uma pergunta. Além dos recomeços, dos términos, começos e recomeços, o que mais tá presente na nossa vida de corredora? Cara, tem uma coisa que tá muito presente na nossa vida de corredora. Eu acho que vocês nunca vão adivinhar, mas isso, independente de a gente tá começando, recomeçando ou terminando, Tá sempre. tá sempre com a gente, que é uma boa meia. Exato. Quer performance, não quer performance. Assim, uma meia é sempre muito importante. Porque pode ser que uma meia não te faça correr mais rápido, mas ela pode destruir a sua prova. Exatamente. Se for uma má meia. Má Não, meia? exato, é uma meia. Uma meia Se for ruim. uma meia Uma meia ruim. que te cause bolhas. Eu acho que a gente falou muito sobre como o começo, o término e o recomeço tira a gente da zona de conforto. Mas a meia, gente, ela não pode tirar a gente da zona de conforto. Ela é pra trazer conforto. Afinal, ninguém quer fazer uma prova ou ninguém quer dar sua corrida tendo incômodo, com uma meia que esquenta o pé, com uma meia que te dá bolha. Então, a gente tem uma super novidade, porque além da gente estar junto com o Estema, a gente também tá junto agora com a Lupo, que traz pra vocês a meia Dos corredor. corredores. Sim. Exato. É super confortável, super respirável. A gente já treinou com ela. A gente tá só usando elas, inclusive, já Exato. tem um tempo. É. Inclusive, já me perguntaram no meu pessoal, dá dica de meia? Gente, dica de meia. Lupo, muito boa. E olha, aqui vos fala uma pessoa que tem um problema que transpira muito no pé, faz muita bolha, e a meia da Lupo nunca me deu bolha. Tanto que eu usei em vários treinos, não me deu bolha nenhuma, e agora tava fazendo agora um calor em São Paulo, hoje, no caso, calha de estar frio. Mas é isso, é muito, muito boa e muito respirável, e tem vários tamanhos. Tem tanto cano mais alto, Cano médio, mais baixo, cano mais médio. curto, branca, preta, enfim. Só não tem azul pra paquerar. É, pra paquerar, ó, Lupo, fica a sugestão pra quem quiser paquerar, faz uma meia azul. Gente, essa trend da meia azul, né? Não, Enfim. ridículo. Continua na preta. Continua na preta e branca, gente, nada a ver meia azul. E aqui embaixo, em algum lugar aqui na tela, tá um QR Code pra vocês já acessarem direto o site da Lupo. Ou vocês podem também clicar na descrição desse vídeo e acessarem e já conhecerem todas as meias da coleção. E vocês têm, obviamente, desconto, não é mesmo? Óbvio. Usem o cupom GIRLSRUN10 e adquiram as meias do corredor. E depois conta pra gente o que vocês acharam. É uma honra a gente estar com eles. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Exato. E aproveitem pra conhecer também, porque a Lupo, pra quem não sabe, também tem uma coleção de roupas muito Sim, legal. lindas. Maravilhosas. Então, assim, super também funcionais, confortáveis, que eu acho que é o que a marca traz pra gente. E também acessíveis, gente. A meia, um ponto importante, tá? Essa meia, além de tudo, confortável, ela também tem um preço muito bom. Uhum. Acho que a gente acaba vendo algumas meias no mercado que o pessoal costuma falar e que são sempre super caras. E a meia da Lupa, ela também vem pra ser a meia do corredor e é acessível também, o que é Sim. muito importante, porque já basta Ai, o e resto. durável. Mas boa, gente, eu acho que é isso. E fica um recado, né, acho que desse episódio. Que nem todo fim é um fracasso. E às vezes isso é só um espaço pra abrir o seu mundo pra algo novo. É isso, a corrida, a vida, elas são feitas de ciclo e como a gente falou no começo, cada linha de chegada também pode ser um ponto de partida. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente tá muito feliz de estar recomeçando aqui agora nessa temporada com vocês. Compartilha com a gente nos comentários o que vocês acharam e o que vocês querem ver nessa temporada. E também vamos continuar essa conversa nos comentários. Que começo, que término, que recomeço você tá enfrentando agora. É isso, sigam girlsrun.pod no Instagram e no TikTok. Acompanhe a gente aqui no Spotify e no YouTube. E a gente se vê por aqui toda quarta-feira no canal do Estema e no Spotify. Tchau, tchau! Beijo, tchau, tchau.